pessoal, boa tarde. Por volta das 6 da manhã de hoje, um tiroteio chamou a atenção de moradores do bairro do Campo Grande, aqui em Santos. Uma policial militar tomou um tiro nas costas e foi encaminhada a um hospital aqui da cidade. Ainda não se sabe se esse caso tem alguma relação com o ataque de crimes dos criminosos, crime organizado contra as forças policiais que fazem uma operação especial na cidade do Guarujá. O Valentim Cardoso e o Alexandre Rodrigues estão acompanhando esse caso desde cedo e trazem as informações pra gente. O bairro do Campo Grande, em Santos, acordou com uma intensa troca de tiros entre policiais e bandidos na manhã desta terça-feira. Imagens de câmera de monitoramento não mostram o momento exato do ataque, mas é possível ver toda a movimentação dos criminosos, inclusive o barulho dos disparos. Eu estava dormindo, acordei com um barulho terrível, grande, eu pensei que estava caindo algum prédio, alguma coisa, aí eu me liguei, acho que é tiro, mas foi muito tiro, muito tiro, deu medo mesmo, muito medo, mas acordei com os tiros só e não dormi mais até agora, não consegui. Os policiais, ainda dentro da viatura, se preparavam para tomar café nesta padaria, que fica no cruzamento das ruas Evaristo da Veiga com Visconde de Cairu, quando foram abordados por um carro com 4 elementos que iniciaram os disparos. Os policiais revidaram. Na sequência, os bandidos saíram em fuga. O carro já foi encontrado. No entanto, a policial foi ferida nas costas e levada para um hospital da cidade. Marcas de sangue e cápsulas de munição ainda estavam no local quando a nossa equipe de reportagem chegou. Este homem mora neste prédio, bem em frente à padaria, e também falou sobre os momentos de tensão. Estava acabando de acordar porque minha esposa sai para trabalhar nesse horário, minha filha sai para ir para a escola nesse horário e a gente estava em casa, começando a levantar, para sair, e a gente escutou os disparos. Devia ser aproximadamente umas 10 para as 6 da manhã, e aí a nossa reação primeiro foi se jogar no chão, e esperar passar, o tiroteio, porque foi um tiroteio muito intenso mesmo. Parece que os policiais têm o hábito de vir tomar café nessa padaria, né? Sim, os policiais costumam, de vez em quando, tem uma viatura da polícia aqui de manhã, tomando café e provavelmente, se não foi assalto, foi uma tentativa de execução dos policiais que estavam aqui de manhã. Pois é. O Valentim Cardoso e o Alexandre Rodrigues estão ali na rua Visconde de Cairu, ali na região do Campo Grande, onde aconteceu esse caso. Valentim, me ouve? Boa tarde. Traz as últimas informações pra gente. É isso mesmo, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. Neste momento, eu e o cinegrafista Alexandre Rodrigues estamos aqui nas esquinas das ruas Evaristo da Veiga com Visconde de Cairu, bem em frente à padaria onde hoje pela manhã a policial militar acabou sendo alvejada por criminosos, Tiago. Neste momento acabou de ser realizada aqui a perícia. A polícia científica estava aqui com a rua toda isolada, fazendo toda a preparação, averiguando os fatos para saber o que realmente aconteceu. É possível ver também as marcas dos disparos aqui na parede que aconteceu devido à troca de tiros entre os criminosos e os policiais, Tiago. Lembrando também que a Baixada Santista vive um clima tenso desde a semana passada, quando o soldado Reis da Rota, um das ostensivas Tobias Aguiar, foi morto pelo sniper chamado Devinho, que logo em seguida acabou se entregando para a polícia. As coisas estão realmente bastante tensas aqui na nossa região, Tiago, porque também na data de hoje, em uma outra operação da polícia, em um morro aqui da cidade, uma pessoa, um criminoso também, acabou por ser baleado e morto. É com você, Tiago. Obrigado, Valentim Cardoso, conversando conosco diretamente da rua Evaristo da Veiga, com a Visconde de Cairu, ali no bairro do Campo Grande. Um bairro relativamente calmo, um bairro residencial aqui da cidade de Santos. Eu moro, inclusive, nesse bairro. Acordei assustado com os barulhos de tiros, Inclusive veio barulho depois, em seguida, de sirenes da polícia. Uma coisa assustadora, Coisa impressionante. 12h51. E a suposta arma utilizada para matar o policial da Rota, o Patrick Bastos Reis, foi encontrada. A pistola estava em um beco da comunidade da Vila Júlia, em Guarujá. Erickson da Vida Silva, de 28 anos, acusado de atirar no PM, foi preso na noite de domingo e passou por audiência de custódia. O governador de São Paulo prometeu mais policiamento no litoral. Nós vamos levar para a Baixada Santista o aumento de efetivo, nós vamos levar para a Baixada Santista unidade da Polícia Militar,
Nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. Nós temos na nossa programação um aumento de uma unidade policial militar no Guarujá em fevereiro de 2024, é o planejamento inicial, para que nós possamos aumentar com um aumento real de efetivo. A gente não quer remanejar um efetivo da capital, do interior, para colocar para lá, porque daí não vai adiantar. Se eu colocar efetivo lá, eu vou descobrir de outra região. E é claro que esses casos de violência aqui na Baixada Santista são destaques na página do Viver em Santos e região. Temos um áudio nas redes sociais do Viver em Santos sobre uma ameaça feita pelos bandidos logo após o ataque contra essa policial no bairro do Campo Grande. Vamos ouvir. Atenta a rede, somente para ciências aí, indivíduos aí, efetuaram aí 190 aí, informando aí que agora os indivíduos vão atirar na cara aí dos policiais aí, que é sério. E logo após efetuar o disparo aí na viatura na área do Cesto. Os policiais aí ficavam atentos, 6h07. Pois é. O veículo utilizado pelos criminosos conseguiu escapar em direção ao Morro do São Bento. E lá houve uma nova perseguição e durante um novo tiroteio contra os bandidos, né, os policiais e os bandidos, um desses criminosos acabou morrendo lá no local, tá certo? Um policial também acabou ficando atingido, foi ferido nesse tiroteio. Ele tomou um tiro na região da virilha e foi levado à Santa Casa de Santos. Inclusive, nós temos a imagem aí na tela para vocês deste caso. Ele foi levado para um hospital aqui da cidade de Santos, Santa Casa, e passará por cirurgia geral. Temos mais destaques do Viver em Santos e região. Agora, mudando um pouco de foco, saindo desse caso de polícia que está assustando aqui a Baixada Santista, vamos falar de um caso que aconteceu lá na Praia Grande na noite de segunda-feira. Um motorista perdeu o controle do veículo e acabou invadindo um edifício na Vila Caiçara. Tá aí o vídeo para você, olha que impressionante esse acidente. O caso está na noite de segunda-feira. Segundo informações, não houve feridos neste acidente, que olha só, impressionante, o carro acabou invadindo esse edifício na Vila Caiçara, na cidade de Praia Grande. Mais destaques do Viver em Santos. E ficou decidido nesta segunda-feira o cancelamento da redação do concurso público que foi realizado no domingo para o preenchimento de vagas para oficial de administração no município de Santos. Na tela, então, para vocês esse destaque. Devido a um erro de impressão, né, das provas, essas provas foram entregues aos candidatos e na documentação não continha o tema da redação. O gabarito da prova será divulgado ainda hoje. Mais informações da nossa região, mais flagrantes das cidades aqui do litoral, você acessa o Viver em Santos e região. Acesse o Instagram deles lá, o @Viver em Santos e região. Também tem o Facebook, facebook.com/Viver em Santos e região. 12h55. E apesar de estarmos em pleno inverno, a dengue, doença típica do verão, continua fazendo vítimas. A população tem que ficar atenta para combater a propagação do mosquito causador desse problema. A cidade de Caraguatatuba, localizada no litoral norte de São Paulo, está em estado de alerta para a infestação do mosquito Aedes aegypti. O Centro de Controle de Zoonoses realizou a terceira avaliação de densidade lavária deste ano e o índice obtido foi de 2,2% para a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ao longo de julho, foram vistoriados 2.324 imóveis em todo o município. Se comparado com a avaliação anterior, houve um aumento na infestação, já que em abril o índice ficou em 1,7%. Segundo a Prefeitura, os bairros Pegorelli, Travessão, Perequemirim e Barranco Alto registraram os mais altos índices de infestação, com taxas de 2,98%. O Ministério da Saúde estabelece índices menores ou iguais a 1,0% como resultado satisfatório, e quando ultrapassa os 4%, já é considerado alto risco. Avaliando o aumento da infestação com o aumento de número de casos, isso leva o município a uma preocupação em relação à dengue para os próximos meses. Já iniciamos atividades aos finais de semana, no intuito de entrar em casas fechadas, em casas de veraneio, e vamos intensificar ações nos bairros onde for encontrado o ADL mais alto. Além disso, é muito importante que as pessoas façam controle
de criadouros no seu imóvel. Normalmente os criadouros são simples, são potes, garrafas, latas, com água limpa e parada, e seriam facilmente eliminados pela própria população. Daí a importância de, pelo menos uma vez por semana, a população fazer o controle desses criadouros dos seus imóveis. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba, a cidade registrou até o final de julho 492 casos positivos de dengue. Mas apesar do número elevado, não houve registro de nenhum óbito. Caso more em Caraguá e exista suspeita de focos do mosquito Aedes aegypti em seu bairro, ligue no Disque Dengue pelo telefone 12 3887 6888 ou então no número 156. Além de Caraguatatuba, a cidade vizinha, São Sebastião, também está em estado alerta. Apesar de o índice de infestação predial do mês de julho ter sido de 1,1% abaixo dos valores apresentados em junho, os números continuam preocupantes. Os principais sintomas da doença são febre alta, acima de 39 graus, dores nas articulações, manchas na pele e vermelhidão nos olhos. É importante procurar orientação médica assim que surgirem os primeiros sinais da dengue. Pessoal, olho na dengue aí então, poça d'água, aqueles vasinhos, todo acúmulo de água, o Aedes aegypti tá de olho aí na gente. 12h58, vamos saber as condições das estradas nesta terça-feira, então me acompanha aqui no telão, vamos saber como está o sistema Anchieta Imigrantes nesta terça-feira. A operação em vigor é a 5x5, atualização 12h09, e isso significa que todas as pistas norte-sul da Anchieta, norte-sul da Imigrantes, estão liberadas para o tráfego de veículos. Eu abri agora há pouco o Twitter da Ecovias e tem uma atualização. Temos em vigor a operação Comboio, tá, pessoal? Então, a partir da praça de pedágio da rodovia Anchieta, tem formação de neblina, então a baixa visibilidade no pico da serra, então operação Comboio em vigor na rodovia Anchieta devido à neblina. As demais rodovias que a concessionária Ecovias gerencia, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, estão tranquilas, seguem normalmente, não tem registro de acidente e nem congestionamento. Agora vamos saber as condições das balsas, então vamos trocar então a tela aqui para vocês. Travessia de balsa entre Santos e Guarujá, são 15 minutos de espera em ambos os municípios. Nós temos 6 balsas operando essa travessia. Ainda falando do Guarujá, mas na travessia Guarujá-Bertioga, na tela aí para vocês. Guarujá-Bertioga, temos 20 minutinhos de espera em ambos os municípios. Nós temos 2 balsas operando essa travessia. E ao norte do nosso litoral, litoral norte, Ilhabela, São Sebastião, na tela para vocês. 30 minutinhos de espera, meia hora em cada município. Lá são 5 balsas operando a travessia. Informações das balsas aqui do nosso litoral, para saber como está o tempo de espera, acesse o site do Departamento Hidroviário do Estado, que é o www.dh.sp.gov.br. E as informações do Sistema Anchieta Imigrantes estão nas redes sociais da Ecovias. 13 horas em ponto. E as obras da segunda fase do VLT continuam pelas ruas de Santos. Desta vez, moradores da Encruzilhada e da Vila Matias serão afetados. Algumas ruas da Encruzilhada começam a ser interditadas a partir da manhã desta terça-feira. Isso por causa das obras do VLT, o que deve causar lentidão no fluxo de veículos para motoristas que precisam transitar pelas ruas do bairro. Esses bloqueios podem seguir até o mês de dezembro. A coisa está bem difícil mesmo, está bem complicada. Vai atrapalhar, né? Porque aqui no centro aqui já é um pouco de trânsito, né? Segundo a Prefeitura, a Avenida Campos Sales, sentido Jabaquara, entre o perímetro da Conselheiro Nébias e também a Brás Cubas, são as primeiras ruas a ter interdição. As ruas Joaquim Nabuco e Bittencourt serão algumas das alternativas iniciais. No entanto, ruas com grande vazão de veículos, como a Luiz de Camões, sofrerá apenas paralisação momentânea, das 9 às 11 horas. Também das 14 até as 16, até o dia 15 de setembro. Olha, vai, mas vale a pena. A estrutura do VLT é uma estrutura muito importante para a cidade. A Rua da Constituição também sofre bloqueios já na data de hoje. Já a partir do dia 17 e 14 de agosto, outros trechos da Constituição também receberão a interdição, com rotas alternativas, pela Senador Feijó e também Conselheiro Nébias. Então, as informações da segunda fase de obras do VLT aqui em Santos. Agora são 13 horas e 1 minuto, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica Marketing.
Muito bem, para falar sobre marketing, toda terça-feira a gente recebe a publicitária Marla Souto. Tudo bem, Marla? Tudo bem, e você, Thiago? Maravilha, Marla. Marla, hoje nós vamos falar sobre autopromoção nas redes sociais, não é isso? Exatamente. Muito bem. Hoje a gente está tendo um dia complicado aqui na cidade. Muito. E na verdade, né, a mudança desse tema foi um pouquinho do que a gente pode impactar de bom, né? Certo. Positividade tóxica e autopromoção não são legais, né? Então, quando positividade tóxica. Exatamente. O que é a positividade tóxica, Marla? É aquela história do bom dia, né? Ninguém tá feliz o tempo todo. E essa promoção, alegria, aquela coisa de Instagram, aquela realidade que muitas das vezes não existe, ela acaba prejudicando as pessoas às vezes. Então, a gente tem compromisso, né, com o que a gente propaga. A sociedade mudou depois da pandemia e é lógico, todo mundo pode ser feliz, todo mundo tem o direito de viajar, tem o direito de postar fotos lindas e maravilhosas, mas é legal a gente ter empatia também. Então, aquela coisa de, foto sentado, com uma roupa, tudo que sucesso. Tá tudo certo. Exatamente. Né? Como é que isso mais incomoda do que gera empatia, né? Todo mundo, as pessoas querem ver coisas reais. E aí isso mostra uma onda, né? Aí falando um pouquinho com marketing, falando de marketing, não falando de marketing, né? Essa onda de mudança, de compromisso com a verdade, de vender a verdade, de mostrar a verdade. Então a gente tá vindo nessa onda desse comprometimento aí das marcas de mostrarem uma realidade através da aceitação do público. Isso, inclusive, essa positividade tóxica tem, inclusive, causado problemas de saúde. Exatamente. Eu trouxe até uma colinha, né? O Brasil é o país que fica mais tempo no Instagram, o segundo país, se eu não me engano. O brasileiro fica 9 horas. Mais de 9 horas nas redes sociais por dia. Né? Então, a gente consome muito conteúdo da rede social. E o que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Então, é aquilo, dá unfollow naquilo que já não te pertence mais, de que não te ajuda. Qual o nome do termo? Unfollow, né? De seguir. Deixa de seguir marcas que não tem mais a ver, ou que não tem mais a ver com o seu propósito, pessoas que não te agregam nada. Então, passe a ir atrás de conteúdos, de mensagens que de fato vão te ajudar a ter um dia melhor, a ter algum conhecimento. Então, a gente treinar o algoritmo para coisas que nos ajudam e não nos colocam para baixo. Ninguém tá feliz o tempo todo, e isso é verdade, né? Eu vi uma... Isso não é do ser humano, não tem jeito. Eu vi uma frase muito engraçada, né? E aí, até falando um pouquinho do que já saiu da onda, que foi o filme da Barbie, uma pessoa postou, minha amiga foi comigo no cinema e ela é ansiosa. Ela falou que o filme da Barbie nada mais é do que uma mulher que parou de tomar sertralina. Então, assim, né? A ansiedade tá aí e vamos compartilhar coisas reais. E as marcas têm que ter esse compromisso também, né? De compartilhar coisas reais e influenciar aqui as pessoas compartilhem esse tipo de conteúdo mais real. Pra gente ver que não é, né? O mundo não é o mundo da Barbie. O mundo é realidade crua e pura, né? E como a gente pode impactar de uma maneira positiva. É isso. A Dove, né? Até só pra concluir, já é uma campanha que saiu há muito tempo, talvez vocês até lembrem, né? Que mulheres reais, que deles tiraram aquele padrão estético de mulheres magras e maravilhosas e aí colocaram mulheres mais gordinhas, mais baixinhas, mais altas, brancas, negras, enfim. E trouxe uma tendência já desde, acho que foi 2007 isso, já faz um tempão. E eles propagam muito isso, então eles ensinam as consumidoras deles a produzirem conteúdos próprios. E elas mostram o dia a dia de uma pessoa real, normal. Mostrar a realidade, não apenas fantasia, né? Exatamente. Perfeito. Marla, nosso tempo esgotou. Agradeço demais a sua participação no quadro Visão Estratégica Marketing. Terça-feira que vem, você estará conosco novamente com mais um tema. Tá ótimo, então. Até semana que vem. Obrigado, Marla. Eu que agradeço. A participação da Marla Souto no quadro Visão Estratégica Marketing estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral, ou se você preferir, youtube.com. Abriu a página principal, vá lá na barra de pesquisa, na lupinha, e escreva @Jornal Litoral.
13h06, veja a seguir uma entrevista com o médico Rodolfo Costa. Nós vamos falar sobre o diagnóstico de doenças por exames de imagem. Até já. Estamos de volta com o Jornal Litoral ao vivo para você, agora 1h10. E a nossa produtora de conteúdo de mídias, a Larissa Silva de Oliveira, flagrou agora cedo um acidente na Avenida Vereador Lídio Martins Correia, no bairro da Vila Zilda, em Guarujá. Tá aí então a imagem para você. Esse acidente envolveu uma moto e um carro na manhã de hoje. O motoqueiro ficou no chão e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Nós pedimos mais informações sobre esse acidente para a assessoria de imprensa da Prefeitura do Guarujá, mas até o momento a gente não tem informações a respeito dessa pessoa que acabou caindo no chão, né? Após essa colisão com esse carro branco lá na cidade do Guarujá. Hoje cedo, então, o flagrante feito pela nossa produtora Larissa, ela que mora no Guarujá e vem todos os dias aqui para TV Cultura Litoral. Aliás, você que está assistindo em casa, o nosso telejornal, se tiver algum vídeo, algum flagrante que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, mande um WhatsApp para a gente, 1399-666-1000, ou se tem sugestões também de pauta aqui para a gente, mande sua sugestão para a gente, 1399-666-1000. 1h11 e o diagnóstico por imagem é um campo que reúne diferentes exames não invasivos que registram imagens internas do organismo. Raio-X, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom e ressonância magnética são exemplos dessas técnicas. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio do JL o médico doutor Rodolfo Costa. Como vai, Rodolfo? Tudo bem, Thiago? Maravilha, ótimo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Pela oportunidade. Rodolfo, ultrassom é seguro? Thiago, é um método extremamente seguro, né? Diferente da tomografia ou o próprio raio-x que utiliza radiação. Ultrassom, a imagem ela é gerada através de ondas sonoras. Certo. Então, por isso, ele não tem contraindicação, salvo algum exame em parte invasivo, como um ultrassom transretal ou transvaginal, que por alguma condição anatômica ele não possa ser realizado. Mas, em geral, né, um exame que não há contraindicação, por isso ele é feito na gestação, durante o pré-natal, é realizado em criança, é um exame extremamente seguro. Doutor Rodolfo, quais são as principais situações em que o médico pode solicitar esse tipo de exame, o ultrassom? O ultrassom hoje ele atende, vamos falar, praticamente todas as áreas da medicina. Então, desde a especialidade, das especialidades cirúrgicas ou clínicas, como ortopedia, cirurgia vascular, até a dermatologia hoje está sendo muito utilizado o ultrassom como recurso diagnóstico. Então, ele é um método cada vez mais difundido, né, pelo fato de não ter essas contraindicações e dele ser um exame muito aplicável em diversas áreas anatômicas do corpo. Doutor Rodolfo, e avanços tecnológicos hoje em dia, impressionante, atinge todas as áreas. E no diagnóstico de radiologia, enfim, como é que está esses avanços nesse campo? É uma área que ela, anualmente, né, a gente tem novidade e ela anda muito em conjunto com a tecnologia, né, com os avanços tecnológicos. A parte de ultrassom, o fato, né, de ter um processador, aquela máquina tem como se fosse um grande computador ali embaixo. Isso permite, cada vez, eles processarem mais informação junta, dar uma precisão, uma qualidade de imagem melhor, agregar recursos, né, então como fusão de imagem ou Doppler, e isso ainda numa imagem relativamente rápida e cada vez procurando um diagnóstico mais preciso, né? Doutor Rodolfo, você disse aí no começo da entrevista que o ultrassom é através de ondas sonoras, é isso? Perfeito. Agora, tem alguma diferença, por exemplo, entre ressonância magnética e ultrassom? Conta um pouquinho dessa diferença assim. Tem outras modalidades de imagem, então temos ressonância, temos radiografia. Então explica mais ou menos para o pessoal como é que funciona a diferença entre esses exames. Cada método desse realiza, né, ele gera aquela imagem a partir de um princípio físico. Então, no caso do ultrassom, são as ondas sonoras, né, que elas vão encontrando superfícies do nosso corpo com densidades diferentes
e aí a partir dessa informação um computador ali processa e gera isso em imagem. A tomografia, por exemplo, ela usa a radiação, da mesma forma que usava o raio-x. Certo. Já a ressonância, ela gera imagem através de um campo magnético. Então, cada um tem a sua particularidade. Por isso, às vezes, né, dependendo a superfície, ou o órgão, a estrutura que você vai examinar, às vezes até um método mais simples pode ser melhor do que um mais sofisticado, se tratando desse princípio físico que às vezes pode ter uma acurácia melhor em determinada estrutura, ou num osso, ou num músculo, num tendão, e assim vai. Doutor Rodolfo, você disse lá no começo da entrevista que o ultrassom ele é muito seguro, né? Que não existe, vamos dizer, quase não tem contraindicações. Mas existe alguma orientação para o paciente que for fazer um ultrassom? Ele tem alguma coisa a se fazer para se preparar adequadamente para fazer o exame de ultrassom? Cada exame tem as suas indicações, né? Então, um exame de abdômen, por exemplo, ele requer um preparo específico, um jejum, dependendo da estrutura que você vai examinar. Mas, a princípio, os preparos na parte de ultrassonografia são muito simples, né? Acho que geralmente um jejum ou alguma medicação específica, mas em sua maioria é muito tranquilo, assim, as orientações. Normalmente deixar aquela área exposta, né? Enfim, acho que o ultrassom não tem muita complexidade, assim como, né, a gente estava falando da ressonância, a tomografia. Então, a princípio, os preparos são bem simples mesmo. Doutor Rodolfo, agora, hoje em dia, vivendo na internet, redes sociais, as pessoas acabam indo à internet para pesquisar alguns diagnósticos. Isso acontece também no processo do ultrassom, a pessoa recebe lá o diagnóstico, corre na internet, vê a informação e interpreta do jeito que vê lá na internet. Isso é seguro? Isso não é seguro? Conta aí um pouquinho pra gente. Tiago, acontece isso com uma grande frequência. A questão é que muitas vezes aquele laudo é interpretado num contexto daquele paciente, que não necessariamente é o mesmo que ele vai achar online, né, em algum outro caso no Google, que seja. E aquelas imagens, elas são interpretadas muitas vezes também de uma forma dinâmica, então no momento do exame, conforme um antecedente daquele paciente, a idade, se houve um trauma, não houve. Às vezes as nomenclaturas do laudo, elas podem coincidir com outros diagnósticos e aí gera essa confusão. Então a orientação é que o paciente retorne para o médico dele com aquelas informações e não tente encurtar esse caminho que só vai gerar mais dúvida. Doutor Rodolfo, o senhor está há quanto tempo na área da radiologia, né, do ultrassom? Estou formado há 10 anos, 10 Thiago, anos. Já atuando, né, depois da residência há 7 anos na especialidade. 7 anos na especialidade. O senhor está nas redes sociais, se o pessoal quiser procurá-lo? A gente está através da clínica da Domínio Imagem e estamos sempre atualizando ali, trazendo informação, tecnologia, tudo a favor do paciente. Perfeito. Doutor Rodolfo, agradeço demais a sua participação hoje no Jornal Litoral. Obrigado, Thiago. Viu? Muito obrigado. A participação do Dr. Rodolfo aqui no Jornal Litoral, daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral ou, se achou a URL muito comprida, youtube.com. Abriu a página principal do YouTube, você vai lá na lupinha, na barra de pesquisa e escreva @Jornal Litoral. 13 horas e 18 minutinhos. Veja a seguir as últimas informações sobre o tiroteio no bairro do Campo Grande, também lá no Morro do São Bento. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral ao vivo para você, agora 1h21 minutinhos. Abrimos esse terceiro e último bloco com as manchetes do portal Costa Norte. Então, me acompanha aqui no telão, vamos saber então a primeira manchete do dia. Cidade do Guarujá, restaurante popular móvel é inaugurado na Vila Edna. A inauguração então foi na semana passada e nesta sexta-feira, dia 4, será a vez do Perequê ganhar uma unidade do caminhão do restaurante popular móvel, que oferece refeições a R$1. Então esse caminhãozinho vai passar por várias localidades da cidade do Guarujá, levando refeição a R$1. Todos os detalhes desse serviço no município do Guarujá estão no portal Costa Norte. Vamos para a próxima manchete?
Manchete é a seguinte: câmeras de segurança flagram corte de árvore nativa na cidade de Praia Grande. Esse infrator que fez esse corte nessa árvore foi conduzido à central da Polícia Judiciária e enquadrado no artigo 49 da Constituição, né, do Lei de Crimes Ambientais. Então, as câmeras do SICOI flagraram o momento em que essa árvore foi cortada, né? E aí esse indivíduo, esse infrator, foi conduzido à central da Polícia Judiciária e agora vai responder de acordo com o artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais. Esse caso ocorreu lá na cidade de Praia Grande. Última manchete de hoje do portal Costa Norte. Santos, construção de rampa para bicicletas na passarela da Alfândega é aprovada. Obras devem começar no dia 1º de setembro e essas são informações, então, da autoridade portuária. Bom, essa passarela tem um caso longo, né, com os passageiros ali, o pessoal está chiando demais, uma hora o elevador para, daqui a pouco o elevador volta. O pessoal também reclama que andar com a bicicleta, subir com a bicicleta ali pela escadaria é complicado, então o pessoal acaba atravessando a rua. E aí parece que teremos uma solução definitiva com a construção de uma rampa para que os ciclistas que utilizam a travessia entre Santos, a região central de Santos, e Vicente de Carvalho, distrito da cidade do Guarujá, fiquem mais confortáveis para utilizar a passarela que está construída aqui na região do Valongo, em Santos. Quer ficar mais informado aqui, saber das notícias do nosso litoral? Acesse o portal Costa Norte, www.costanorte.com.br. 13h24. E o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa conversou com a nossa equipe sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá e o futuro aeroporto civil metropolitano. O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa esteve nos estúdios da TV Cultura Litoral para a gravação do podcast A Política de Tudo. Na ocasião, o parlamentar falou sobre questões regionais, inclusive a respeito da ligação seca entre Santos e Guarujá. Olha, estamos avançando, nós temos uma perspectiva muito positiva dessa obra. Já tem projeto básico, projeto executivo, todas as licenças ambientais feitas em relação à ligação seca Santos-Guarujá. E o que eu estou fazendo como deputado federal é unir o governo do estado e o governo federal nesse projeto, para que nós possamos somar esforços e executar essa obra. Sobre a forma de execução, apesar das divergências entre governo federal e estadual, a obra deverá ser realizada através de uma parceria público-privada. A PPP deve ser o caminho mais viável, né? Havia, na verdade, uma divergência em relação à forma mais adequada de executar a obra, se é através de uma contratação direta ou de uma PPP. O próprio governo federal deve lançar a PPP com o apoio do governo estadual para a obra e também para a operação. Acho que é bom que tenha uma discussão, mas é fundamental que tenha um resultado prático e tenha uma convergência, né? Todos querem executar a obra. O governador Tarcísio colocou essa obra como prioridade. O governo federal, através do ministro Márcio França, do ministro Rui Costa, também ambos colocaram essa obra como prioridade. Isso é o que vale para que a gente possa tirá-la do papel. Paulo também falou sobre o futuro aeroporto de Guarujá. Nós conseguimos aí os recursos do Ministério dos Portos. O ministro Márcio França liberou os recursos que faltavam para que a obra pudesse ser feita de forma completa. A gente tem 3 intervenções para que o aeroporto possa funcionar. Aeroporto só é aeroporto de verdade quando tem avião pousando e avião decolando. O resto é notícia, é conversa. E para que isso aconteça de fato, precisa fazer a obra do cercamento do aeroporto, precisa fazer uma obra na pista, né? E também o próprio terminal de passageiros do aeroporto. Essas 3 intervenções, não havia recurso para a totalidade dessas intervenções, o ministro Márcio França liberou os recursos que faltavam e agora a Prefeitura do Guarujá está na tramitação das licitações para a contratação da obra. Acredito que essas obras sejam contratadas até o final deste ano, para que ano que vem possam ser executadas e concluídas. Bom, Paulo Alexandre Barbosa então esteve aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral para a gravação do podcast A Política de Tudo. Então, essa foi uma pequena pincelada do que ele falou dentro do programa. Então, o episódio em breve estará disponível nos principais tocadores de áudio e também no Facebook do Viver em Santos e região. Então, fique ligado. Entrevista com Paulo Alexandre Barbosa, realizada pelo Murilo Neto, jornalista Murilo Neto, e pelo diretor da TV Cultura Litoral, o Danilo Martins. 13h27. Vamos falar
novamente a respeito dos casos de violência aqui na Baixada Santista. Hoje teve um tiroteio no bairro do Campo Grande. O Valentim Cardoso continua lá no bairro do Campo Grande e traz as últimas informações pra gente. Oi, Valentim, boa tarde novamente. É isso mesmo, Thiago. Olha, por meio de nota, a Santa Casa falou sobre a situação da policial militar que foi alvejada aqui no bairro do Campo Grande na manhã desta terça-feira. Ela deu entrada por volta das 6h20, Thiago, desta manhã no hospital e recebeu toda a assistência multiprofissional aqui da unidade hospital da Santa Casa. Também temos as informações, Thiago, que apesar dela ter sido gravemente alvejada, ela está fora de perigo. Thiago, o quadro dela nesse momento é estável. A nós, Thiago, resta saber como é que vai ficar toda essa situação, esse clima tenso que a Baixada Santista vive com uma onda de violência que ocorre desde a última semana. É com você, Thiago. Obrigado, Valentim Cardoso. Esclarecendo aí, pessoal, Valentim Cardoso conversando conosco ao vivo do bairro do Campo Grande. No momento passou um carro, né, com som bem alto, mas deu para entender bem aí que o Valentim trouxe atualizações a respeito deste caso, desse tiroteio lá no bairro do Campo Grande, em que uma policial tomou um tiro nas costas, está no Hospital Santa Casa, está aqui na Santa Casa de Santos. Informação que o Hospital Santa Casa informou para a gente, a assessoria de imprensa informou para a gente, é de que ela está estável, a situação dela neste momento. Tá aí imagens então desse tiroteio, né? Sangue, infelizmente essa policial que foi baleada na manhã de hoje aqui na cidade de Santos. E aí houve uma perseguição a esses bandidos seguiram até o Morro do São Bento, e alguns policiais perseguiram esses bandidos. Houve uma nova troca de tiros lá no Morro do São Bento, e aí nós tivemos um outro policial ferido, um policial do BAEP, ele tomou um tiro na virilha, também foi socorrido, e durante esse tiroteio, um dos criminosos acabou também sendo alvejado, também tomou um tiro, e esse morreu no local após esse tiroteio. Então, esses casos assustadores aqui na Baixada Santista, né, pessoal? Olha só essa imagem, a chegada da polícia lá no Morro do São Bento, inclusive barulho de tiroteio, as viaturas da Polícia Militar atendendo a ocorrência na manhã de hoje, essa manhã assustadora para os moradores da cidade de Santos, né? Muitos policiais, então, fazendo uma operação especial para encontrar esses criminosos que atacaram mais um policial aqui na Baixada Santista, né? Na semana passada teve o caso do soldado Reis, que acabou tomando um tiro lá na cidade do Guarujá, e dessa vez aqui em Santos, no bairro do Campo Grande, uma policial que tomou um tiro pelas costas, pessoal. Mas violência aí tomando conta aqui do nosso litoral. O governador Tarcísio de Freitas prometeu ações contra esses bandidos, inclusive falando que vai trazer mais policiais aqui para o nosso litoral. 13h30 e dessa forma a gente encerra o Jornal Litoral. Agradeço sua companhia e a gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Uma boa tarde e até amanhã.